Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Andresa. Cristina, seja bem-vinda. Nadir. Olá, Boa noite a boa todos. noite, tudo bem? Aguardar aí. Tudo bem? E aí? Tudo jóia. O som ficou diferente? O som aí? Tá ruim? Não, não. Ficou mais grave, mas tá bom. Ah, é? É só, a hora que eu entrei mudou. Ah, tá. Não sei por quê. Ué, o pessoal tá ouvindo bem? Conta aqui pra mim. Tá tudo bem com o som? Andrés aí também. Angélica, Patrícia, Beleza. boa noite. Ah, tá tudo bem? Ah, que bom então. Mas tá bom. Oi, Dora, boa noite. Nadir, Dora, Cris. Todos já pegaram a água? É importante a gente colocar a água ao nosso lado, porque a gente vai sendo amparado pela espiritualidade nesse bate-papo, né? Por mais que seja online, às vezes as pessoas não sabem, né? O tanto que, mesmo que seja online, como estamos aqui para falar do Cristo e seus ensinamentos, a água vai recebendo todas essas vibrações. E aí, a gente toma e recebe também internamente os benefícios, né? Então, podem pegar a água de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o item 21 do livro Jesus no Lar, o rico vigilante, capítulo 21. Para quem tem o livro aí, pode acompanhar com a gente também. Uhum. A Dora. Dora ali. Então vamos começar, vamos fazer nossa oração. Nesse momento, pedindo ao Pai Maior que nos instrua, nos intua, trazendo para os nossos corações e mentes o acalento de que necessitamos, através das simples palavras do Cristo, que nossos corações estejam abertos aos aprendizados dessa noite. Que nossos anjos de guarda possam trazer até nós todos os recursos de que estejamos precisando em nosso corpo físico,
através da água fluidificada. Agradecendo ainda por mais um dia de estada terrena, com todas as suas dificuldades e alegrias, com todas as oportunidades de crescimento. Que assim seja. Sim, seja. Então vamos lá. Ao capítulo 21, o rico vigilante. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais, e findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando um patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercavam-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por detrás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo, agora, para registrar as moléstias do corpo, e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem as dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza e repouso inútil é poço venenoso de água estagnada. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição?
Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o seu sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou, deve ser caçador de ouro, né? Despertou transformado. E do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Esse é o ensinamento da noite, né? Vamos lá. É interessante, né? Aqui no início. Foi rápido, né? Aparentemente, foi rápido. Uma transformação que ele sofreu na vida dele logo no início da sua vida, né? Jesus começa comentando que ele era um homem temente a Deus, né? E consagrado à retidão. Então, era um homem correto, era um homem que buscava a fé, né? Que buscava sempre obedecer às leis de Deus, né? E ele começou a pensar que ele precisava, né, com muito afinco, trabalhar para amontoar uma riqueza, né, um tesouro, para beneficiar a família dele, né? E esse realmente é um pensamento muito, muito comum que nós temos, e assim, acho que é um desejo intrínseco para todos nós, né, que a gente viva de forma abastada, que a gente tenha recursos e que nossa família tenha sempre muitos recursos, que não passe, não falte, né? Não passe necessidades, né? A gente deseja muito isso. E é claro que não existe outro modo a não ser o trabalho, né? Então, ele como um homem reto, né? Como um homem que tinha valores muito específicos, de obediência a Deus, né, temente a Deus, ele buscou com as suas próprias mãos, né, com sua inteligência, com o seu esforço, a acumular essas riquezas. Mas aí, como ele fixou muito o seu esforço, seu foco inteirinho nesse acúmulo, o tempo passou muito rápido e muita coisa se transformou na vida dele, né? E é interessante que eu gosto sempre de comparar alguma coisa, né, das obras de arte que nós temos, né? Nós temos diversas formas de arte e o cinema muitas vezes traz para nós essa realidade. E me lembrou, pai, sabe aquele filme do Adam Sandler, que ele tem que ele tem um controle remoto? Isso! Exatamente. Me lembrou. Dava um clique.
Porque todo momento chato, né? Quando ele brigava com a esposa, ele passava para frente. Pronto, já para ele viver a parte da reconciliação. Quando ele tinha problema no trabalho, ele passava para frente, para ele não passar por aquilo, né? Para ele não viver aquele momento de estresse. Então ele foi passando para frente e por fim o controle remoto ficou sem controle, né? Passava para frente até as partes boas, ou melhor, que naquele momento ele entendia como ruim, mas que depois, como foi ficando automático, todos os momentos que fossem parecidos com aquele, ele passava para frente, o controle entendia que tudo tinha que passar para frente. Então, os filhos brigando, eu não quero essa gritaria na minha cabeça, pronto, vou passar para frente, né? Então, assim, tudo. E aí, por fim, quando ele se deu conta, né, na história do filme, não sei se todo mundo que está aqui se lembra, né, ou conhece o filme, é um filme mais antigo. Quando ele se deu conta, a vida dele tinha passado, ele estava adoecido, né, quase morrendo, e ele não viu os gordo, gordo, cheio de problema. Ele não viu os filhos crescerem, ele não conhecia mais os filhos, né, porque eles eram crianças e agora eles já estavam adultos. Ele não conhecia mais a esposa, né? Na verdade, ele até já tinha se separado da esposa, porque ele ficou tão automático que a esposa tinha se separado dele há anos, e ele estava vivendo uma vida completamente solitário, né, no filme. Mas quando o filme começa e ele recebe esse controle remoto, acho que todo mundo, né, que assiste o filme pensa, nossa, que legal, né? Passar para frente, ficar sem a parte ruim. E no fim não é bem isso, né? O filme traz essa reflexão de que até as partes ruins é uma parte de vida, né? Que a gente precisa viver, que a gente precisa interagir, que a gente precisa aprender, né? Enfim. No filme ele fica isolado, aqui na história é quase isso, né? Porque acontece que ele tem um tempo aqui na história que ele dá tempo dele voltar atrás e fazer diferente, mas ele recebe aí uma reação muito inesperada, né? Tanto da esposa quanto da família, né? Dos filhos, até mesmo de quem ele estava ajudando. Então, assim, a gente, na nossa vida, né? A gente precisa ter o sustento físico, né? Nós estamos vivendo na Terra e precisamos mesmo do sustento físico. Então, a gente precisa ir em busca do dinheiro, né? Ir em busca de aprender, de ter conhecimento, de ter uma profissão, seja ela qual for, né? Para quem se identifica com os cursos acadêmicos, ir por esse viés da academia, né? Da formação nas faculdades. Para quem não se identifica, de repente tem uma outra habilidade, né? Uma outra profissão que tenha um outro acesso, uma outra forma de ir melhorando, né? Se especializando naquela área. E hoje nós sabemos que há uma mudança bem grande acontecendo no mercado de trabalho, nós sabemos que tem muitas profissões, por exemplo, que já deixaram até de existir, outras começando a existir. Então, assim, formas inúmeras, de acordo com nossa afinidade, nosso entendimento do que seja bom para nós, né? Então, tem várias formas. Hoje a gente tem essa ferramenta belíssima aqui. Tem muitas profissões que são quase que na totalidade online, né? Por exemplo, surgindo em franca expansão. Mas tudo precisa de equilíbrio, né? A gente não pode viver só para enriquecer, só em função de ter. Nós precisamos ser. E o ser, muitas vezes, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu acumulei ou que eu ganho por mês, né? Que eu ganho num ano. Envolve um esforço num sentido muito diferente do sentido que o mundo vai impondo para nós, né? Dessa rotina exaustiva. Muitas vezes a gente está cansado da correria e todo mundo está correndo, né? Todo mundo está sem tempo até, às vezes, de visitar alguém que a gente gosta, de encontrar, né? Um familiar, um amigo. A gente tem tido um tempo reduzido.
pandemia foi interessante para a gente fazer um exercício, né? Um exercício de ficar com os nossos, né? De estar integrado àquele círculo ali de pessoas, de conhecer melhor, de conviver mais com o círculo. Estava, né, morando no mesmo endereço, enfim. Foi um exercício interessante. Mas agora que a gente já a gente já voltou à nossa rotina normal, parece que a gente até já se esqueceu também, né? Já voltamos a correr, o estresse, né? O cansaço já está batendo de novo em nós, como batia antes da pandemia, né? E a gente vai vivendo quase que no automático esses acontecimentos diários, né? E é uma grande distração para nós, porque enquanto a gente está envolvido só com questões profissionais, em conhecer mais, em aperfeiçoar mais, em fazer outro curso, outro, né, enfim, participar de um congresso, participar de uma feira, fica tão exaustivo que a gente se esquece, né, dos laços, dos vínculos e principalmente da parte que é a parte de auxílio, por exemplo, né, de caridade, de fazer a fortuna, como fala aqui mais à frente, fazer a fortuna caminhar, a riqueza, né, caminhar. Então, aqui ele teve várias, voltando aqui à leitura, né? Tudo que acontecia na vida dele era fantasioso, né? Era mentira, né? Os negociantes visitavam para propor coisas criminosas, né? Transações criminosas ou descabidas. Os servidores, os funcionários ficavam bajulando, mas fechava a porta e tinha um pau, né? Os vizinhos, cheios de inveja e ironia. Quer dizer, não tinha sossego, né? Durante esse período que ele constituiu essa riqueza, né? Não que a pessoa, é o que você falou aí, né? Que a pessoa não deva, durante o seu trabalho laboral, com as suas habilidades, né, profissionais, juntar uns recursos para a sua manutenção na velhice, né, da maioridade, digamos assim, né? Que a pessoa vai necessitar mesmo. E certa idade para frente, todos nós sabemos, né? E se chegarmos lá, remédio, é médico, é dor, com dor, né? E é natural do ser humano chegar a certa idade e ter que fazer mais consultas ao oftalmologista, trocar as lentes, aumentar o grau, não está enxergando mais um palmo na frente do nariz. Então, isso tudo custa dinheiro. Não tem nada de graça, né? Uhum. Mas, aqui, pela leitura, a pessoa queria e conseguiu, né? Milhões, né? Sabe lá Deus como, né? Porque largou tudo e fixou, né? A servir a Mamon, como diz no Evangelho, né? Nós podemos servir a Deus e a Mamon. No caso aqui é Mamon, porque ele só ficou obcecado para juntar o dinheiro e juntou, conseguiu. Porque é uma fé, é igual nós já estudamos anteriormente, é a fé posta em ação. Sim. Toda pessoa que confia, tem condições, ela chega onde ela almeja. Mas em que condições ela chega? Essa leitura nos chama atenção, porque nós devemos ter essa fé de lutar, de prosperar, é natural do ser humano. Todo mundo quer prosperar, né? Quer vencer, vamos dizer assim, né? Quero vencer na vida, quero ser um ótimo advogado, quero ser um ótimo médico, um excelente odontologista, psicólogo,
qual profissão, né? Que queira aí, diante de todas essas que existem, né? Ser um bom mecânico, o que tem demais? Ser um empresário, tá certo. Mas aí a pessoa tem que observar a que custo, né? Eu disse aí do filme Clique, né? A que custo você vai chegar a isso? E se isso vai te ser prazeroso? Porque no momento de reflexão, como ocorreu aqui na leitura, no ensinamento de hoje, ele estava infeliz, a família estava infeliz, a casa dele já não era a mesma, né? Como diz aqui, tudo diferente. A mulher ficava envolvida com coisas para passar tempo, os filhos preocupados se ele ia morrer logo para herança, quanto que ia herdar, quer dizer, só preocupado nas coisas materiais, né? Aí ele soube, né, discernir o que esse espírito aí ter sido seu anjo da guarda, né? E veio em socorro, né? Com um espírito amigo, muito amigo, né? E falou ao coração, né? E tudo que fica estagnado, repouso inútil, não serve para nada, né? Você precisa só de um pouquinho de água para que um rio. Você guarda tantos grãos em celeiros, mas você precisa só de alguns para se alimentar, né? E peles aqui, como diz, né? Você precisa só de alguns fragmentos de lã para aquecer seu corpo. Então, para que isso tudo? Para que juntar tudo? E a gente pensa isso na vida mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, tá bem de vida, assim, uma vida equilibrada. A gente vê também muitos afortunados aí, né? Pessoas ricas mesmo, e quer lesar os outros. Você fala, não é possível, a pessoa vira. Quer mais? Para quê? Né? Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Vai ficar tudo aqui. Nós não vamos levar nada disso. E para quê? Vai ficar. Eu vou ficar aqui sendo infeliz. Vou dar um passeio. Não vou gastar. Não, eu preciso amontoar. Eu preciso guardar. Porque se eu não guardar, eu não vou conseguir, eu não posso. Vou para a praia. Não, lá vou ter que gastar com moradia, alimentação, passeio, gasolina, tal e coisa, né? Combustível. Aí, não vou nesse passeio, não. Quer dizer, a pessoa aprisiona por causa do dinheiro, né? E aí, o que vai acontecer? Isso aí. Vira um adoecimento, né? Como fala aqui, que ele não tinha mais dias sem dor de cabeça, né? Ele sempre sentiu o estômago, né? Que ele fala aqui. Porque ele teve que, inclusive, que é natural também que a gente observa, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela precisa investir em segurança, né? Ela começa a ter que se defender de tudo que está externo, né? Que ela começa a pensar, qualquer um pode entrar aqui, eu preciso ter uma... Hoje nós temos, né, bastante tecnologia, aí tem uma câmera, tem um negócio que é via satélite, o alarme, a cerca elétrica, tudo, né? A gente começa a se paramentar, assim, muito de segurança, e isso faz com que a gente até afaste as pessoas mesmo que a gente gosta, né? Porque começa a virar... precisa ter até um protocolo de visita, de como que a gente chega perto da pessoa, né? Começa a ter... Nada mais é espontâneo, né? E aqui no caso... Obsessão, né? E aqui no caso ele realmente ele ficou vigiando contra tudo e contra todos. Ficou claro aqui, né, no texto, que ele se fez, né, a residência dele transformou a residência numa fortaleza contra tudo e contra todos. Então ele se isolou do mundo praticamente, né? Ficou ele com a família, com a esposa que já não estava nem aí, e os filhos querendo a morte dele. Então, pensa, que clima gostoso dentro de casa, né? E as dores de cabeça, as irritações do estômago que não paravam, né?
E esse anjo, ele foi muito feliz, né, quando ele fala aqui da água parada. É interessante isso, né? Mas quando a gente tem uma poça de água parada, ela fede, né? É água. Mas vai criando uma crosta, vai criando, né? Um trem assim esquisito, às vezes até muda a cor e fede depois, né? E ao contrário que se a gente já vai utilizar aquela água para lavar alguma coisa, para beber mesmo, água limpa, né, para beber, ela tem outro efeito, né? Mas ela parada, ela se torna aí, como ele falou, é poço venenoso de águas estagnadas, né? A riqueza dele, o repouso inútil. E, É verdade. e ele falando, né, converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Porque enquanto ele estava guardando só para si, ele nem precisava mais de tanto, a vida dele virou um martírio. E, ao passo que muitas pessoas estavam precisando, né? De dinheiro, precisam de recursos. Quando a gente olha ao redor de nós, graças a Deus que a gente tem uma posição, né? De tranquilidade, assim, de ter emprego, de ter estudo, de poder ter acesso às coisas, né? Ter recursos. E quando a gente não tem, quando acontece alguma coisa que nos tira, a gente tem a nossa fé e a gente vai em busca, né? A gente não, a gente está sempre em busca de novos recursos para alcançar nossos objetivos. Agora tem pessoas que, inclusive, não conhecem os recursos, né? Onde buscar, com quem falar, como agir, né? Tem uma série de situações, às vezes, que envolve aquela pessoa que impedem ela de caminhar, de sair daquele lugar. E aí uma pessoa que tem possibilidade de auxílio, né, ela realmente transforma a riqueza em um milagre, né, em salvação para o outro. Então, e aí, quando essa bênção chega na vida da pessoa, que é o acordamento, né? Ele teve um acordamento, graças a Deus, feliz, né? Acordamento feliz, que deu Em tempo. vida ainda, Ele né? mudou. É. Ele mudou e o pessoal falou, ele tá louco, né? Tá doido, o que aconteceu com esse homem? Ele era de um jeito, agora da noite para o dia. Ele está pensando diferente, está modificado totalmente, né? E revoltaram contra ele, né? Revoltaram ainda. Filhos, carodiano, aí ele voltou a possuir, com certeza ele conversou com a turma, né? Reuniu todo mundo lá e falou, peraí, eu não estou feliz, vocês não estão felizes, cada um está pensando na sua vida, no seu egoísmo, eu também, egoisticamente eu estava me posicionando pelo dinheiro, estava à cata só do dinheiro e achava que isso era felicidade, e agora eu descobri que não é, né? E ao descobrir isso, vocês têm que agora ver que eu mudei. Eu acordei para melhor. E a vida agora vai ser assim, ó, meus vizinhos podem entrar aqui na minha casa, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dividir as coisas aqui, né? E ele voltou a possuir uma coisa boa, né? Com o dinheiro que ele acumulou. Ele passou a ficar mais tranquilo, né? Eu Deu bom ânimo para as pessoas. achei interessante a palavra que eles usaram aqui. Voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração, né? Porque muitas vezes a gente vivendo, né, no nosso automatismo, assim, no nosso
dia a dia, a gente não, a gente vai deixando a alegria, né? A alegria começa a não fazer parte da nossa rotina, principalmente do nosso coração. Quando a gente se distancia do que é as leis universais, as leis de Deus, né? Ou do que a gente deveria fazer, geralmente a alegria vai embora. E é por isso mesmo que nós vemos hoje, infelizmente, né, um grande número de pessoas vivendo vários tipos de transtornos, né, de doenças emocionais. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é a alegria ir embora, né? A gente deixa de ter a alegria de viver, deixa de ter sentido. A nossa vida passa a não ter muito sentido. Aqui no caso dele, ele conquistou todos, né, o objetivo que ele se colocou, ele conquistou. Mas acontece também em algumas situações de vida de pessoas que não conquistam. Então, elas também, além da frustração, né, da amargura de não conquistar o que se propuseram, o que se esforçaram, às vezes durante a vida, elas vão carregando essa amargura e a tristeza, né? E todos os outros problemas que vêm, né? Mas quando a gente está vivendo de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa essência, e lembrando que a nossa essência é a da centelha divina. Todos nós carregamos em nós a centelha divina, a centelha de luz. E muitas vezes, ao negar essa centelha, é que nos desequilibramos, né? É que trazemos para nós o desequilíbrio não só emocional, psíquico, mas o desequilíbrio físico das doenças. Não somos perfeitos, ainda estamos num processo de aprendizagem, bem longe da perfeição. Mas a centelha divina está em nós, né? Nós temos esse chamado, nós temos a consciência das leis. Então, quando a gente fere as leis divinas, automaticamente a gente já se frustra e se amargura conosco mesmo, né? Por mais que sejam motivos fortes ou situações difíceis de enfrentar, quando a gente não está de acordo com a nossa essência, com o nosso coração, fica ainda pior, né? O que fez ele retornar em si, né, retornar a ter alegria foi à medida que ele seguiu o próprio coração, né? Quando ele estava de acordo com o coração dele. Que ele, desde o início, né, no texto, o Cristo falou que ele era um homem temente a Deus e de conduta reta, né, com retidão de caráter. Então, ele começou a se ver cercado de situações por conta da riqueza que não faziam sentido, que não tinham ligação com o homem que ele já era, né, com o que ele tinha no coração dele. E aí, à medida que ele começou a refazer tudo isso, né, a distribuir a fortuna, a convidar as pessoas para estar na sua presença, né, ali numa convivência fraterna, ele pôde sentir no coração a alegria novamente. Isso. E é tão simples isso. Sempre comenta, né, por experiência própria, que quando você está bastante amargurado, preocupado, né, coisas da vida mesmo, né, naturais, faça uma visita, né, principalmente aos nossos irmãos mais carentes. Existe uma casa, vamos usar o termo que todo mundo usa, humilde. A casa não é abastada. Veja lá as dificuldades da pessoa que não tem água, não tem luz, está devendo o gás, acabou, o arroz está chegando ao final. Faça uma caridade, vai lá, leva uma cesta básica e conversa com as pessoas um pouquinho, né? Que seja, eu sei que isso aí é difícil, a pessoa não tem o costume. Seria bom já chamar alguém que já tenha esse tipo de trabalho, né? Uhum. Mas não importa, né? Vá lá, vá a algum local
onde você poderá se interagir com pessoas que são menos aquinhoadas que você. Vai aprender coisa. Você vai voltar para casa agradecido do que você tem, do que você já passou, do que você está passando. Não é nada, é o mínimo, né, daquilo que aquela pessoa está passando e já passou às vezes, né? Pelos anos que já viveu naquela situação difícil, né? Financeira, doença, falta de medicação, vai no médico, marca a consulta para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, cirurgia daqui 1 ano, né? Tantos problemas aí, você tem um plano de saúde, chega lá, não, mas eu quero fazer a cirurgia semana que vem. Não, semana que vem não tem jeito, tá, coisa. Podemos fazer daqui a tantos dias. Já reclama que tá passando da hora, se eu pago um plano tão caro, eu tenho que ser atendido na hora, que história é essa? Quer dizer, isso é próprio de nós, né? Cada um de nós tem essas reclamações aí interiores. Mas a gente tem que aprender que tudo é a seu tempo e a seu modo, preciso. E cada vez que a gente pratica uma caridade, vem ensinamento, vem coisa boa, você se sente mais leve, né? Você dá um leite para uma família que está precisando, né? Leva lá o leite, um arroz, um feijão, uma cesta básica. Já muda, porque aquela pessoa, ela te entrega a felicidade. Você dividiu com ela a bênção, né, do dinheiro que foi gasto para a aquisição daquela cesta básica, que seja, aqueles alimentos ali, rápido. Você, ao dividir com ele, como disse Jesus, é a mim que o fazeis. Uhum. E aí você já recebe. Você volta para casa outra pessoa. Foi amargurado, triste, cheio de preocupação, tal. Volta, nossa, como que eu estava daquele jeito? Como que mudou? Isso é aprendizado. E às vezes não precisa ser algo de doação de algo físico, né? Às vezes, se você observa, isso acontece muito nos supermercados, tem gente de todo jeito, né? A gente olha assim, tem umas carinhas assim, aflitas, umas caras nervosas, umas caras, né? A gente vai observando assim, as pessoas, cada um tá num processo ali, e se você oferece um abraço a um desconhecido, né? Se você para uns minutinhos e fala, bom dia, e aí, tudo bem? Nossa, vamos lá, né? Vai dar certo. Qualquer coisa, né? Não é uma coisa que precisa ser muito elaborada, como você disse, às vezes a pessoa não tem o costume de fazer isso, fica difícil, às vezes tem um pouco de receio, mas quanto mais simples, quanto mais de coração, quanto mais do seu jeito, é o jeito certo, né? Não precisa ter uma preocupação assim, nossa, mas eu não sei falar, o que que eu vou falar? Não, chega e fala um oi com alegria, né? Chega e fala, eu posso conversar com você um pouquinho? E a coisa flui, né? Principalmente quando a gente está fazendo isso de coração. Mas Tiago falou para Jesus, né? Olha, que ensinamentos valiosos e sublimes, né? E aí Jesus no final complementa, fala, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque não é todo mundo que vai conseguir se desprender, não é todo mundo que vai falar, tá, então eu vou parar de trabalhar essa hora porque eu vou ali fazer uma caridade. Não, eu tinha que continuar trabalhando, eu não tenho tempo, né? Ou, enfim, por N razões ou argumentos, né, contrários, as pessoas vão se dando outras desculpas para não participar de alguma coisa, para não interagir com uma situação. E aí, não são essas que têm os olhos de ver, né? E os ouvidos de ouvir, que Jesus está citando. Porque realmente é importante esse treino desse desapego, né? Esse treino de renunciar, às vezes, a um momento que você queria descansar,
né? Ou um momento de lazer e estar ali empenhado em outra tarefa, né? Em um outro tipo de esforço que não é o trabalho que vai receber por isso, né? É um outro tipo de entendimento de trabalho. É trabalho também, porque trabalho significa esforço, né? Dedicação, significa você estar envolvido em uma atividade que vai ter um propósito, um objetivo, né? Uma meta a ser cumprida, mas não com um retorno financeiro, né? Não com um retorno que Hum, tenha a ver com as questões da terra. É verdade. Então, nós temos com essa lição, né, muita coisa, muitos ensinamentos, e que cada um de nós possa aí arquivar o que seja de melhor para o nosso entendimento, que possamos ter esse ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque muitas vezes a gente está acontecendo em volta da gente a situação e a gente não age, né? Não toma conhecimento, o vizinho está sofrendo, você nem olha para o vizinho, nem cumprimenta, né? Às vezes, por algum motivo. Às vezes basta um cumprimento, pronto, já começa a conversa e já ajuda a libertar a pessoa daquelas preocupações que eles estavam antes, né? Trocar as ideias. E você citou aí durante a pandemia, é um detalhe que eu estou lembrando aqui, a pandemia nos serviu também para ver o tanto que a gente precisa do outro, Uhum. né? Cada um de nós. Quem ficou preso em casa sabe o tanto que é conflituoso ficar em casa, não poder ir no supermercado, não poder ir no açougue, não poder ir trabalhar, né? Ir ao trabalho, ir ao escritório. É complicado, É. é complicado. Então, nós tem que ter essa convivência, essa troca de energia com as pessoas. Não adianta ir para o deserto. Não adianta. A gente aprende com o outro, né? Essa troca diária. É isso mesmo. Bom, Acho eu que, queria ler aqui, dá tempo? Né? acho que dá, uns minutinhos ainda dá. Tá, só um. Tem um livro aqui foi editado pelo André Luiz ao Chico Xavier. Uhum. Chama Sinal Verde. Muitos conhecem, né? Adoro sinal Já verde. leram. Aliás, Então, fica aqui uma dica, né, de uma indicação. Esse livro é o livro da. Eu costumo dizer que é o livro da. Ai, como fala, gente? é Da, um código de ética. da etiqueta. Eu ia falar da etiqueta espírita, né? Da etiqueta espiritualista. É algo que todos nós que acreditamos em continuação da vida, em reencarnação e tudo isso, esse é um livro essencial para a gente ter. Porque a pessoa que lê essas mensagens aqui, né, fotografadas, elas são de grande valia para a sua reflexão íntima, né? Então vamos lá. É a terceira lição aqui, terceira mensagem recebida, né? Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom da voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir,
Nunca dizer frases como estas. Ó, que interessante. Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que você... Quantas vezes quer você que eu fale? Ou, já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Quer dizer, se nós estivermos descontrolados, quanto mais alto a gente falar, a outra pessoa já não está nos ouvindo. Fala mais alto, aí que não vai convencer mesmo. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve. E educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. É muito importante. E tem gente que gosta de ficar gritando com os outros, né? Ficar falando alto, acha que isso vai resolver o problema. E muitas vezes está querendo tranquilidade, não? E serenidade, né? Então nós temos que ouvir, saber calar e faltar a voz, para a gente ter segurança naquilo que você está expondo. Né? Então é isso. Tá. Por hoje. Boa noite a todos, então, que estiveram aqui conosco. Obrigada pela paciência, pelo carinho aqui de sempre. Obrigada, Pai, pela parceria. Boa noite para você também. Todos estamos aprendendo. E precisamos aprender muito ainda, mas a gente chega lá. E com Deus, que todos possamos ter uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.